A prática do ocultismo é muito antiga e existe no mundo inteiro, em todas as histórias. Seus adeptos demonstram sempre submissão, sofrimento e dor. É notório que essa prática também leva seus adeptos a vícios, ao tabagismo, a rituais macabros, e todos eles têm um aspecto de muito sofrimento. É quase impossível sair desses atos sem se ferir, sem se machucar. Pai nosso que está no céu, santificado o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Mas pelo outro lado, existe uma força que batalha contra essa resistência. E esta batalha sempre é travada nas religiões do cristianismo, seja qual for a denominação, ou no judaísmo. É possível observarmos a luta da força espiritual do Deus de Israel contra essas demais forças do ocultismo. Vejamos alguns vídeos. Segura o interior, liberta, Senhor. E eu repreendo e proíbo em nome de Jesus, cale-se. E ela tem que obedecer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por favor, ajude essa pessoa a se levantar. E uma salva de palmas a ela. Gente, é sério, vocês viram? Eu estou mexendo com forças do mal. Só que Todos vocês agora, todos vocês, porque o meu mestre quer pregar hoje também a palavra da salvação. Então todos vocês, em nome do Senhor Jesus, todos vocês agora, toda legião, todos vocês que estão nesse corpo, vai para o inferno agora. Em nome do Senhor Jesus, toda legião, amarra todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, sai! Todo mal, sai! 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 Em seu ministério, Jesus curou a muitos endemoniados, como está escrito em Marcos 5, do 1 ao 20, a cura do endemoniado gadareno. E ali naquela ocasião, Jesus demonstrou a sua autoridade bem diante dos seus discípulos e saiu vitorioso. Jesus tem em si mesmo autoridade em seu próprio nome para repreender qualquer força contrária que se opôsse aos caminhos chamados caminhos da salvação. Também esta mesma autoridade ele deu aos seus discípulos em seu nome, para que assim fossem desfeitas toda a obra da maldade. Vejamos esta ilustração. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominar. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe. Correu e caiu de joelhos diante dele. Fora desse homem, espírito maldito! O homem deu um grito e disse bem alto: O que o Senhor quer de mim, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo, imploro em nome de Deus, não me torture. Qual é o seu nome? Legião! Porque existem muitos de nós aqui vivendo dentro desse homem. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Deixe-nos entrar naqueles porcos! Jesus deixou. E os espíritos saíram do homem. E entraram os porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios. E ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Bem, queridos, quem são estes espíritos que são obcecados por corpos, que adoram estar em seres humanos, provocam dores, tristeza, sofrimento, decepções, prejudicam a vida do ser humano, lhe tirando a vontade de viver, trazendo um desprazer para sua alma em tudo que ele investe, fazendo ele pensar em suicídio, fazendo ele pensar que ele é a pior pessoa do mundo, que todos os odeiam, visões de vultos, de vozes o chamando, arrepios na pele, sensação que está sendo vigiado, está sendo visto por outras pessoas. Então, a vida da pessoa se torna, na verdade, um tormento. Não se sente sozinha, mas sabe que tem alguém que está lutando contra ela dia e noite e ela se sente incapaz. A primeira teoria que queremos destacar hoje são os debooks. Os debooks é uma teoria do judaísmo, bem parecido com o espiritismo. São almas penadas que ficaram presos nesse plano devido aos seus pecados de suas vidas passadas. Como não encontram a paz, eles precisam de um corpo de um ser humano para se sentirem mais confortáveis. E trazem para a vida daquela pessoa um inferno, uma tormenta, se apoderam dessa pessoa, se apoderam desse corpo e passam a estabelecer uma espécie de controle, domínio mental e desconforto da alma dessa pessoa, a qual passa a se comportar diferente, assumindo uma nova personalidade, vivendo a vida de outro ser. Bom, esta foi a teoria do judaísmo acerca dos espíritos obsessores. Vamos ouvir agora a ideia do cristianismo. No cristianismo, acredita-se que houve a batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, a antiga serpente conhecida como o diabo e Satanás. Miguel, com seus anjos, venceu o diabo e seus anjos, e como consequência expulsou-os dos céus, e eles foram aprisionados para todo sempre em forma angelical caída, e Lúcifer seria o seu mestre. Embora o Novo Testamento seja claro a respeito desta batalha e dessa expulsão de Satanás com seus anjos do céu, a Bíblia, porém, não garante que os espíritos imundos que Jesus expulsou de alguns seres humanos seriam de fato anjos que se tornaram possuidores de corpos e passaram a ser chamados de espíritos imundos. Bom, a
terceira teoria está no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, não foi aceito por judeus e cristãos, portanto é um livro que vai falar sobre anjos, batalha espiritual. Ele é 200 anos antes de Cristo, esse livro, muito antigo. Diz lá que em Gênesis 6 que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e se interessaram por elas, se envolveram sexualmente com ela. Deixaram o seu habitat natural de anjos, sabendo mesmo assim que jamais tornariam a voltar ao seu estado original. Essa rebelião foi liderada por um anjo chamado Samiasa, o qual liderou em torno de 200 anjos e ensinou aos homens feitiçaria, encantamento, tecnologias e obras avançadas. Se relacionando com as mulheres, tiveram filhos, aos quais se chamaram os Nefilins, ou os gigantes da terra em algumas traduções. Dominadores, homens perversos, esses se relacionaram com as mulheres também e tiveram filhos e encheram a terra de violência. Até que Miguel, o príncipe dos arcanjos, batalhou contra os anjos caídos, os 200 anjos, e os venceu a Samiasa e venceu os 200 anjos que estavam com eles, os quais foram aprisionados em cadeias eternas. Nunca mais retornarão de novo ao reino celestial. Quanto aos filhos que nasceram na junção entre anjos e mulheres, os Nefilins, eles foram mortos no dilúvio e após o dilúvio, os seus espíritos ficaram presos num plano neste mundo, pelo qual nem ia para o Hades e nem ia para o céu. Ficaram presos nesse plano e a sua sentença seria eles serem obcecados por corpos e só ter paz dentro de si se estivessem dentro de um corpo de um ser humano. Então, querido, estas foram as 3 teorias para espíritos obsessores que possuem corpos de seres humanos e se manifestam. Mas, além de tudo isso, nosso Senhor Jesus tem toda a autoridade sobre todo e qualquer espírito, e ao nome dele se prostra de joelho. Toda língua há de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Então se apegue com ele. Se você tem algum problema espiritual, busque a saúde nele, busque a salvação nele, e com certeza ele vai ser o alívio para a tua dor, ele vai ser a libertação da tua alma, ele vai te resgatar de toda a força contrária e pôr em fuga os teus inimigos. Que Deus te abençoe e ilumine a tua vida no nome de Jesus. Amém.